como se não bastasse o programa ter 2 anti-flamenguistas, acrescentaram mais um, nada mais, nada menos do que Rafael Sobis. Essa semana aí, se brincar, maior anti-flamenguista que apareceu aí nessa última semana, falou que o Flamengo não se classificaria na Libertadores, falou também depois agora que o Palmeiras vai ser campeão. Enfim, eles falaram aí sobre quem tem os adversários mais difíceis até a reta final do Brasileirão. E também falaram sobre o jogo do Flamengo. E Rafael Sobis deu uma provocada em Arrascaeta, tá? Vamos analisar aí e fica até o final do vídeo. Mas aí é nóis. E aqui está a caminhada rumo ao título. Ó, o Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a Vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos. Aí, jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos está no caminho dos dois, né? Dos 2 primeiros colocados. Fla-Flu, Bragantino, Galo fora. Esse é o jogo que vai mudar de data, né? Porque é no fim de semana da final da Libertadores. Assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará. E na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Uma impressão, assim, bater no olho, que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura. Palmeiras e Flamengo pegam o Galo, Palmeiras e Flamengo pegam o Fluminense, Palmeiras e Flamengo pegam o Ceará, pegam o Santos e pegam o Mirassol. Impressionante, cara. Das 8 rodadas que faltam, 5 adversários em comum. Não tem jogo fácil aí, não. Não, fácil não, mas parece que o Cruzeiro, pra mim, o Cruzeiro diria assim, o Cruzeiro tem uma camada menos dura, mas ele tem que tirar pontos pra Flamengo e pra Palmeiras. Esse é o problema do Cruzeiro. As 2 próximas rodadas do Cruzeiro são difíceis, né? Enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Fluminense não ganha fora de casa? Não ganha, mas é um time grande, né, cara? Assim, uma hora ganha. Não ganhou nenhuma com o Zubeldia fora de casa, né? Não. Nenhuma. O São Paulo também estava vindo e ganhou do Vasco hoje. Assim, às vezes você faz um jogo bom, encaixa. Todos com objetivos aí, né? E lembrando que Flamengo olhar para baixo da tabela ou lá em cima. Flamengo e Palmeiras tem um jogo a mais para fazer, né? Do que o Cruzeiro, né? É difícil aí para todo mundo. Se pegar o Zé que citou aqui o Santos, estamos o Santos aqui, o Santos está no caminho dos 3, ó. Uma parada dura pro Santos. Se você olhar Ceará ainda não está longe da zona, tem que olhar para baixo ainda. Juventude, enfim, nem se fala. A questão do Fluminense, o Fluminense eu ainda acho que briga por uma Libertadores aí. Não, é porque vai abrir G8. Até G9 pode ser? Mas a gente só vai saber depois do Brasileiro, né? Só depois, mas assim... da Copa do Brasil, né? Sim, mas eu acho de verdade... Não, G9 não vai ser porque o Galo tá longe. A gente pode ter 9 times na Libertadores. 9 times na Libertadores, sim. Mas contando com o Galo... Mas nem o G8 a gente vai saber também. Porque só vai saber depois do Brasileiro. Exatamente. Eu acho que o Fluminense chega... Nem que seja numa pré-Libertadores, acho que o Fluminense briga. Uma pré-Libertadores briga. E aí pega na sequência, né? Pega primeiro o Flamengo e depois o Palmeiras, né? Exatamente. O Flamengo no Maracanã e o Palmeiras fora de casa. E o Mirassol, né? Próxima rodada é Fluminense e Mirassol no Maracanã. Agora, esses jogos, ó, Grêmio e Palmeiras, Atlético e Flamengo, não vão ser dia 30, né? Porque dia 29 é a final da Libertadores. Então, esses jogos, em algum momento, eles vão ser remanejados. Ou para antes da final, ou para depois, né? Porque não tem condição de você jogar no dia seguinte da final. Final é 29, você não vai jogar dia 30, o Brasileiro. Então, esses 2 jogos, a CBF vai ter que decidir rápido onde vai encaixar isso. Até para deixar as coisas muito claras logo. Galo e Palmeiras pode ser também? Tem esse problema de data? Tem o negócio da Sul-Americana, né? A final problema de data Sul-Americana, né? A final da Sul-Americana é dia 22. Então é a rodada ali do dia 23, né? Então talvez impacte, porque são 3 dias antes só, né? E o time precisa estar na cidade onde vai ser a final na quarta-feira, né? O Galo joga sábado, dia 19 ele tem que estar em Assunção. Vai jogar e vai viajar. Vai jogar e viajar, Vai jogar e vai viajar. E vai ser campeão. Contra o Lanús, vai ser campeão. Vai? Galo? Eu também acho, é bem favorito. O Galo é muito favorito e só uma tragédia tiraria o título do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vai ser o campeão da Sul-Americana.
vai ser o campeão. Vamos rodar os gols do Flamengo ontem, pra gente passar a régua nessa Bora, pelo bora. título? Vamos lá. Vamos Bonito. lá. Foram bonitos os gols, né, cara? Segundo tempo muito bom do Flamengo, né? Primeiro tempo de Primeiro muito... já tinha sido. Não, primeiro foi dominou. Então, primeiro E tempo de a bola muito não entra volume, aí, muito estraga o volume. jogo, né? Massacre. O jogo mudaria se o Bruno Henrique tivesse feito aquele gol no primeiro tempo ali, uma chapada ali, né? Mas jogadaça do Samu, que o Claro, pessoal tá falando, né? Jogadaça, a inteligência dele de dar o passe na hora certinha. É. Obviamente o Bruno Henrique também faz uma movimentação de atacante. Bruno tem muito essa característica, né, cara? Felipe, o Bruno falou já, né, que não gosta de ser 9, não quer Não ser gosta de ser 9, não, mas né? faz uma. Calma, eu vou te falar, aí depois cara. faz uma movimentação como Mas essa. ontem, perfeita. ele não jogou de 9 ontem. Quem jogou de 9 ontem foi o Plata, cara. Impressionante. Mas essa movimentação foi de O 9. Bruno Henrique jogou flutuando atrás do Plata o jogo todo. O Samu aberto na esquerda e o Carrascal na direita. Assim, e o Felipe na coletiva falou, o Bruno Henrique jogou como em 19. Porque esse movimento dele pro gol aí é impressionante, cara. É tudo que o cara quando tem essa bola, né, Felipe Melo, Sobs, enfim, Eric Rizek, quando o cara que tem a bola, a posse de bola, quando ele dribla 1, 2 e levanta a cabeça e de repente o companheiro não faz o movimento, você fala, Agora quando o cara tem a inteligência de buscar o espaço, cara, facilita tanto você dar assistência, né, dar o passe, né. E esse gol é um golaço, né, de falta do Um Arrascaeta. bom jogo pra dar confiança pra caras que não vinham jogando louco. bem, né, cara? O Samulino, o Nico Dela Cruz não entrava em campo, ontem fez um bom jogo. Quase Ele faz um bom jogo. golaço. Ele foi um dos Muito bom melhores do jogo. time ontem, assim. Quase faz um golaço. Então, isso me dá razão, né? Isso me dá razão, que eu falei que esse atleta teve aquele problema lá, que falaram da tem questão lesão, que não tem física, jogado. é, Tudo a bem, mas questão eu falei, dele é mas física, esse moleque, esse é muito Claro, bom jogador. claro. É muito bom jogador. Demonstrou hoje, assim, obviamente que precisa de sequência, né? Mas ele é muito bom Royal jogador. jogou O talento bem. do De La Cruz Emerson nunca Royal teve em jogou xeque, bem. né? A dúvida é se ele tem condição, o De La Cruz. né? O De La Mas fala Cruz. que tem teve problema, que já não ia dar, que não... O talento dele, Não, ele é muito bom jogador. E outra, um problema, assim, eu não sei qual que é a gravidade do problema que ele teve no joelho. Tem cara que demora mais tempo de se recuperar, cara, fisicamente. Tem outros que se adaptam Eu acho mais que rápido. ele tava De com a La proteção, Cruz, você viu que ele tava com uma o De proteção La no Cruz, joelho? eu acho que ele nunca jogou no nível de uma exigência do nosso calendário, por exemplo. Dúvida. A Argentina, ela não tem essa sequência insana que é o Brasil, né? E eu acho que talvez ele tenha sentido um pouco isso, né? Ele já está no segundo ano aqui no Brasil. E realmente, assim, para ele fisicamente tem sido difícil suportar esse calendário brasileiro. Mas ele é um jogador muito bom, muito bom. Ele é um volante diferente, né, cara? Ele só olha pra frente o tempo Esse inteiro. gol aí, Eric, ó. Ele carrega. Faz o gol aí, 0x0 aí, Claro faz que o o gol jogo aí, já era. Claro que o jogo contra o Sport, da maneira que o Sport claro. se comportou dentro de campo, ajuda bastante esse jogador, que ele não precisa correr pra trás. Então é sempre pra frente, né? O Flamengo com posse de bola, o Flamengo dominando o Faltou jogo. gol no primeiro ajuda tempo, né? bastante, exato. É muito, muito faltou o parecido do jogo contra o Vitória. Se o Flamengo encaixa os golzinhos ali no começo, concordo. de 7, 8 O de Emerson novo. Royal, por exemplo, que é um cara que estava sendo muito questionado, fez um bom jogo também. Também achei. Essa é quase Jogo gol dele. seguro, né? Bom, finalizando também, pisando na área, finalizando. Ninguém joga nos clubes que o Emerson Royal jogou à toa, não, gente. bom jogo Isso é dele. muito bom jogador. É nível de seleção. O cara jogou na seleção brasileira já, pô. Você no seu time joga o Royal ou joga o Varela? Meu time joga o Royal, mas com muita diferença. Eu prefiro o Royal. Pra mim, o Royal, assim, é claro. Varela. Pra mim, o Royal. Ainda bem que eu não vou ser treinador, então. Não, pra mim, joga o Royal. Já temos uma cisão na Aí, comissão ó. técnica. Eu gosto de um cara que seja mais. Assim, eu gosto de um cara que jogue mais pra frente. Sabe? Então, assim, ele sabe defender, tem muita força, mas pra mim é mais agudo do que o Varela. E o Emerson defende bem também. Não, exatamente, mas pra mim é mais Por que agudo no do seu que o time Varela. joga o Varela? Desenvolva. Desenvolva. Não, eu acho que, primeiro, ele está mais adaptado ao nosso futebol, né? Nessa questão aí. Eu acho que ele marca muito bem e eu acho que o Emerson tem essa dificuldade. Claro, nesse time do Flamengo mais ofensivo, se o Emerson encaixar o seu jeito, ele tem tudo para dar certo. Mas como envolve Libertadores, esse estilo sul-americano, eu acho que o Varela é bem melhor e está encaixadinho agora. Pra mim, joga porque o Emerson, porque você tem o Pulgar, você querendo não tem o De La Cruz. Então você deixa os caras ali pra aquele lado ali e libera pra proteger, libera. Eu prefiro um jogador mais agudo. E o Emerson é mais agudo, tem essa experiência, apesar do Varela ter jogado na Europa o Alexandre também. pela esquerda, Exato, né? o Porque, Alexandre fica bem mais também. Então, assim. E o por Emerson Queiro não está numa adaptação ainda. Essa é a Sim. verdade. Agora, Eric, se você levantou a boa discussão da escalação do goleiro do Palmeiras, no Flamengo, Pedro não pode jogar a final. E aí? Joga o Bruno Henrique. Bruno Henrique? Eu acho que joga o Bruno Henrique. Pra mim não tem Até dúvida. porque o Plata não joga também, né? Tá suspenso, né? Pra mim não tem dúvida. Então, assim, eu acho que é... Ou o Juninho, mas
Não, acho que joga o Bruno Henrique. Não, eu colocaria. É só pra fazer uma. O homem que falou que não gostaria... Não, é pra fazer. É uma pergunta. Ou eu perguntei. Bruno Henrique falou que não gostaria de ser escalado como centroavante antes de saber da lesão do Pedro. Certo? Foi quando ele deu aquela declaração. Ele falou Não, o seguinte, depois ele falou voltou a assim, ó, falar. eu não quero disputar posição com o Pedro. Isso aí. Porque ele sabe que não é, são Ele coisas... explicou depois. Ele explicou e falou assim: é o melhor jogador, é o melhor atacante do mundo, é o melhor atacante do Como é que eu vou Brasil. querer disputar a posição, ser um 9, tendo que disputar a posição com o Pedro? Não vou conseguir. Mas assim, vai ser curioso. A declaração que ele deu e se couber a ele ser o centroavante do Flamengo. Não, mas ele deu uma entrevista depois, explicando Depois isso. No jogo contra o Fortaleza. No jogo, quando ele acabou, assim, ontem eu falei, não entenderam. O que eu quero dizer é que não dá pra eu não tem condição de eu disputar uma posição com o Pedro. Então, assim, mas se o Pedro não estiver jogando, beleza, eu tô como 9. Então, assim, ali tirou tudo. Então, se tiver que jogar... Agora Do mesmo sim jeito que a tem gente que falou dar... do Veiga, cara, Fala. o BH é um jogador histórico no Flamengo. Além do Jogador Veiga... campeão, é um jogador de mais de 100 gols. Ele e a Arrascaeta são os caras que mais ganharam. Falou do Veiga, né? Que fala muito do profissionalismo dele, né? Porque mesmo ele não jogando, mesmo ele oscilando... Quietinho, trabalhando. O torcedor falando que já era o fim do ciclo dele com o Palmeiras, o cara volta e dá essa... Como o BH e faz também, esse ficou no jogo. banco. Aí O tem BH o Bruno atualmente é Henrique, reserva, né? que deve ser um cara de grupo assim espetacular, assim, né? Cara, ele é o capitão do time quando Deve ele ser joga. espetacular, assim, a convivência dele, né? teve E o Arrascaeta, né, pai? Teve Denilson neles? Você tá louco? É? Tava com uma saudade. Teve 2, né? Já até Depois sei. Pra frente, já até sabe, né, pai? Você ia fazer o que ali, pai? Se toma essa chapeleta aí, Denilson neles. Vou ficar quieto. O botão vai ficar chato pra nós, mano. Bota a vinheta do negócio, tio, vai ficar chato. Toma que é de graça, irmão. E o jeito que ele larga, meu Deus do céu. Isso aí é o... Eu falei, vou falar o que eu falei em off aqui lá, porque o nosso fechamento pra galera que tá em casa acompanhando, nosso fechamento já começa 6 horas. 4 horas antes. 4 horas antes. Eu citei aqui a queda de rendimento do Tiquinho, que ele é o exemplo do jogador sem confiança hoje. E o Arrascaeta é o exemplo do jogador com confiança. Olha onde ele dá a chapeleta no cara. Olha o local que ele dá a chapeleta, a posição do facilidade, campo, né, cara? que ele dá um chapéu no E a jogador. facilidade. Isso Assim, o Sobis mostra falou- a confiança que o cara tá. Pô. O Sobis falou lá em cima um negócio interessante sobre o Arrascaeta. O Sobis foi companheiro do Arrascaeta no Cruzeiro, né? Da questão dos treinos. Fala, Sobis, que eu acho que é bem legal você falar. Vou falar não. Beleza. Fala aí, pô. Crise no fechamento. Não, o Arrascaeta... Não, é muito legal, cara. O Arrascaeta, eu acho que hoje ele tá no melhor momento dele no futebol brasileiro, de maduro e tal. Mas o Arrascaeta ainda não jogou o que ele fazia nos treinos do Cruzeiro. Todo mundo fala isso do Era um Arrascaeta, negócio cara. impressionante. Deus, Era Todo mundo fala anormal. isso, cara, dele nos treinos. O Felipe anormal. fala isso, que é um absurdo ele no treino e tal. É que o jogo Olha precisa, isso aí, requer cara. tática Olha aí e essa tal. chapeleta, irmão. Mas esse gringo, ele joga muita bola. Eu queria saber, se fosse o Felipe tomando essa chapeleta, o que ele faria? Cara, já tomei Ia chapéu. segurar assim? Ou Já você ia- tomei chapéu, já tomei muita caneta, assim, nem só de gols e lançamentos. Só de carrinho vive o outro. Algumas vezes eu tomei caneta e saí correndo, assim, como se não tivesse ido comigo, mas depois estava lá. Algumas vezes eu tomei chapéu e deixei o cotovelo assim, só para fazer obstrução. Acontece, assim. Quando Mas se você joga tivesse cartão amarelo, você não ia fazer nada, Se eu provavelmente. tivesse cartão amarelo, eu ia fazer o quê? É, pois é. Se não dando, sabe? O Flamengo assusta, né? Difícil. Agora a gente tá falando de desde que nomes. chegou ao Cruzeiro, o Arrascaeta não tem uma fase no futebol brasileiro. Ele tem, assim, oscilações quando o joelho dele estava mais ou menos ano passado. Que ele jogava de vez em quando. Agora, má fase, ele não tem no futebol brasileiro. É impressionante. cara. Ele ontem se tornou, ao lado do Doval, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Que é Cara, muita ele é Legal. top 3 de estrangeiros na história Tá do num futebol momento, brasileiro. ele tá num momento É extraordinário. absurdo, Top 3. Tá num momento extraordinário. Dentro de campo ele tá no auge. Pra mim, é. Hoje. Eu acho, top tá 3. voando, Se não for o mais É, importante. para isso que eu ia falar. Se não for o mais... Eu falei top 3, Essas coisas não. é um essas nível coisas Eu de fiz são um ranking difíceis, né? mental, mas tá entre os... Não, é um nível de confiança Aí você tem absurdo. Figueiredo, você tem grandes Rincon nomes. jogou muito. Não, também no Petkovic futebol também brasileiro. jogou pra caramba. Essa Rocha, imagem é ela, se cortar essa O Romerito no chapeleta, Fluminense também jogou muito. Romerito, tá com a faixa Petkovic. de capitão, número 10, dando uma chapeleta de costa dentro do Maracanã, tipo... Louco. Fazendo gol de falta, fora, né? Essa a agora eu foto não lembro perfeita. se a chapeleta foi depois do gol de falta ou antes. Acho que foi antes. Foi depois. Foi Já tava depois do gol de soltinho falta? ali, já, 3 É, porque teve um outro lance que até foi falta nele, a bola viaja, ele bota o corpo no adversário e faz aqui, com a direita aqui, ó. Para aqui, eu lembro. Ele tá Pô, demais. que isso? Isso é um Mas eu nível de acho que confiança você tá absurdo, enrolando, que cara. você não tá querendo falar muito da vitória do Corinthians hoje.